Bom, já há algum tempo eu venho falando sobre o duplo etéreo e hoje eu vou entrar mais a fundo no assunto. O duplo etéreo é como é conhecido o corpo sutil, intermediário entre o físico e o corpo astral, ou o perispírito, como chamam os espíritas. O duplo etéreo, ele é conhecido no meio espiritualista, entre os universalistas. Os espíritas chamam de corpo etérico. A função do duplo etéreo é justamente ser um intermediário, é por isso que ele é chamado de duplo etéreo, porque ele é um intermediário, ele funciona dando suporte ao corpo físico e o extrafísico para que o espírito possa acoplar o corpo e assim desenvolver suas atividades durante o período em que estiver encarnado. Esse duplo etéreo, ele é constituído de matéria física mais sutil. É desenvolvido nas colônias espirituais. Eu acredito até que alguns reptilianos eles têm conseguido encarnar entre nós e já tem essa tecnologia para desenvolver o duplo etéreo, senão eles não estariam encarnando por conta própria. É a minha opinião. Por isso que eu não falo em nome de nenhuma religião. Nas colônias espirituais existem os laboratórios onde são desenvolvidos o duplo etéreo. Quando a pessoa está se preparando para encarnar, para voltar à matéria, ela recebe esse molde físico sutil, onde está colocado ali naquele molde, está inserido toda a sua carga genética, a aparência que ela vai ter, tudo as suas necessidades, se vai ter alguma deficiência, se ela vai ter uma saúde boa, as possibilidades que existem de desenvolver doenças ou não, tudo isso aí está inserido no molde, no duplo etéreo. É também no duplo etéreo onde ficam os chakras, os centros de forças. Entre os chakras, os principais, os 7, estão localizados, todos eles, os principais, os plexos, todos eles estão localizados no duplo etéreo. É por isso que eu não acredito em chakra fora do corpo, fora do duplo etéreo. Esses chakras têm a função de acumular energia e distribuir para o corpo. E o duplo etéreo ele funciona perfeitamente de acordo com a nossa vibração, com a nossa forma de pensar, com os nossos sentimentos, da maneira que nós agimos. Isso reflete muito no duplo etéreo. Então toda doença, quando ela se manifesta no corpo físico, o duplo etéreo já absorveu, como ele é mais sensível. Então se o corpo astral, o corpo extrafísico, se ele está doente, ele está com algum problema, automaticamente se reflete no duplo etéreo e aí a matéria física também recebe a carga. É por isso que as curas dentro da apometria, elas são feitas em desdobramento, elas são feitas no duplo etéreo. E aí isso cria também uma reação em cadeia, se manifesta nas células no corpo físico e a pessoa vai se recuperando. Esses laboratórios das colônias espirituais, onde são desenvolvidos o duplo etéreo, eles têm uma tecnologia fantástica, muito mais adiantada, coisas que ainda nós não podemos compreender, a não ser quando nós estamos lá, é claro, mas é tudo desenvolvido dentro da nossa necessidade. Bom, existe um processo de acoplamento do ser, do corpo extrafísico ao duplo etéreo. Esse processo eu não me lembro muito bem como ele é feito. Mas o corpo, existe algo que é feito para que ele comece a regredir a forma até ele ser inserido no útero, no momento da inseminação até 8 horas. Esse duplo etéreo ele é inserido juntamente com o corpo extrafísico, com a alma, com o espírito, e aí vai desenvolvendo no embrião para que esse corpo possa ter forma. Há um tempo atrás, a minha filha, Chara Guzmão, ela se materializou para mim aqui desse lado mesmo, uns 2 anos antes de nascer, antes dela encarnar. Ela se materializou, conversou comigo, veio. Eu vou estar falando sobre isso também mais adiante. E uns 3 meses, aproximadamente, não me lembro exatamente
quanto tempo foi, mas nós estávamos aqui em casa em oração. Nós fazemos toda sexta-feira, fazemos uma oração em família, meditação. E quando existem pessoas aqui, nós convidamos também para participar. É algo que nos dá muito equilíbrio. Eu, minha companheira, minha filha. Então nós fazemos toda sexta-feira. É um horário que nós tiramos para fazer esse... Depois eu vou falar também sobre isso. Para fazer essa oração, esse momento de equilíbrio, de harmonia. E em uma dessas orações, antes de minha filha encarnar, ela já estava passando por aqui, por perto, já com a forma reduzida, como se tivesse uns 3 anos, uma roupinha branca. Ela já passava e não sei como, mas nesse dia todas as pessoas viram, todos que estavam Marcos, estava Marcos, um amigo de Salvador, não é Marco Ribeiro, é outro Marcos, esse é Marcos. Estava Tiago, meu filho, Ian também, um outro filho meu, Marta, minha companheira. E nós estávamos na posição de lótus, sentados ao redor, fazendo a meditação, entrando em oração. E eu vi, Marta viu, todos viram. Foi uma coisa assim que todos viram. E ela já estava com a forma espiritual já reduzindo, já se preparando para... Nessa época, Marta não queria nem ter filho, ela nem pensava em ter filho. E eu já sabia que ela era que estava vindo. Fiquei calado porque Marta não queria ter filho, mas eu já sabia que era minha filha que já estava chegando, eu já estava com a forma reduzida, e essa forma vai sendo reduzida. Recentemente, o meu último neto encarnou e eu estive presente no momento da reencarnação dele. É um processo muito bonito, é um processo interessante, que quando a gente tem alguma familiaridade com o extrafísico, desenvolve técnicas para poder resgatar essas informações, a gente consegue também se lembrar de alguns detalhes. Nem tudo a gente consegue lembrar, mas algumas coisas sim, a gente lembra. Então é isso que acontece. O duplo etéreo ele vai sendo reduzido até que ele possa acoplar a matéria. Como eu falei já em outros vídeos, o duplo etéreo, por ele ser físico, ele também se decompõe. Aliás, esse processo de transformação também existe em outras dimensões. Ele se decompõe depois do corpo físico. É por isso que muitas vezes as pessoas nos cemitérios veem como se fosse aquela alma penada vagando. São como se fosse algo, um fantasma, algo assim. São os duplo etéreos, o duplo etéreo, que ele se desprende da matéria física já em estado adiantado de decomposição. E ele começa também a se decompor. Quando ele se desprende, ele sai vagando, sem animação, e começa a se decompor também. Existe até uma questão em relação a que raça nós estamos nesse momento. Uns falam, nós somos a 4ª raça-mãe, outros falam que são a 5ª raça-mãe. Porque nós temos informações de que houve uma raça-mãe, uma das raças-mães evoluiu no etéreo, aqui na Terra, usando corpos etéreos. Isso é comum. Esses corpos mais sutis, corpos físicos ainda mais sutis, evoluiu usando esses corpos. E existem mundos que os seres vivem com esses corpos. Existem também espiritualistas e informações extrafísicas que a vida em Marte ela é etérea. Ela é justamente nessa dimensão que os seres lá têm esses corpos, são físicos também, mas de uma dimensão mais sutil. Os próprios capelinos, que são confundidos com espíritos, né? Muitas pessoas falam, os capelinos são seres espirituais. Tem alma, tem espírito, como todos nós temos, muitos de nós somos capelinos, mas eles são mais sutis também, são corpos físicos mais sutis, que mudam de acordo com a dimensão em que a pessoa está colocada. Alguns podem ser vistos, outros não, dependem muito do momento. Aí, se alguém me perguntar, existem outros corpos? Claro que sim. Nós temos outros corpos, senão não poderíamos estar nos locomovendo em determinadas dimensões. Isso até o próprio Allan Kardec, na codificação, ele fala isso. Quem acompanha aí os livros de Chico Xavier pode ver que ele fala que nas colônias espirituais, seres de outras dimensões vêm, aparecem e se materializam em câmeras apropriadas para isso. Esses seres utilizam outros corpos. É por isso que a teosofia da Helena Blavatsky, ela fala em 7 corpos, né? Em 7 corpos existem outros segmentos aí espiritualistas que falam em bem mais corpos.
É um detalhe mais profundo. Quem sabe também um dia eu possa entrar nessa questão. Então eu espero ter esclarecido, porque eu sinto que surgiram algumas dúvidas aí em relação ao duplo etéreo. É só uma denominação. O duplo etéreo, conhecido no meio espiritualista, e corpo etérico, conhecido entre os espíritas, os kardecistas, chamam de corpo etéreo. Corpo etérico. Eu prefiro usar o termo duplo etéreo. Tá bom? Então valeu. Qualquer dúvida, estamos aí.